Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Eu Odeio Falar no Telefone. E esse episódio provavelmente não vai ser um episódio longo. Eu sei que eu tenho falado isso todas as vezes que eu vou gravar, mas eu tenho tido dificuldade de gravar com antecedência. E é mais um dos problemas que eu tenho tentado mudar na minha vida. É o acúmulo de coisas pra fazer e priorizar aquilo que é prioridade, mas só de eu estar conseguindo gravar, mesmo que seja de última hora, pra mim já é uma vitória, eu tô conseguindo manter a constância. Eu tava matutando essa semana sobre um assunto e eu já falei em alguns dos outros podcasts sobre isso, sobre minha dificuldade de falar não, a minha preocupação em agradar todo mundo. E eu acho que quem me conhece há mais tempo, quem é meu amigo há mais tempo, acha que eu não tenho essa preocupação. E eu acho que eu desenvolvi há pouco tempo, eu acho que dependendo do... Eita, quase que eu não consegui falar. Dependendo do grupo que você tá inserida, isso aflora mais ou não. E eu sempre fui muito caseira e muito na minha, então aparentemente eu não era muito preocupada em agradar os outros, porque eu tinha facilidade de dizer não, não quero ir, não quero fazer, não vou falar. E eu pensei em falar sobre um desdobramento da questão de agradar os outros, porque acaba que você não agradar os outros, quer dizer, você agradar os outros, é uma resposta da sua insegurança. Então, a ideia é falar sobre segurança, sobre como você pode se tornar uma pessoa segura. Mas antes disso, eu vou fazer de tradição do podcast eu atualizar sobre a vida, como anda, como eu tô. E eu acho que o momento da vida sempre influencia no tema que eu vou querer tratar, porque sempre é algo gerado na minha vida, primeiro, antes de eu vir e sentir no meu coração de compartilhar no podcast. E eu tenho uma memória muito ruim, fato aí sobre mim. E agora que eu falei que eu ia atualizar sobre a semana, todas as minhas memórias da semana sumiram. Mas eu tô tentando puxar aqui. Tá, foi uma semana que eu tive compromisso exatamente todos os dias da semana, pós-trabalho, né? Além do meu compromisso maior todo dia, né? Que é levantar, me arrumar, pegar o ônibus e ir parar em Copacabana, que é onde eu trabalho, para poder fazer muitas artes e ter muitas reuniões. Então, tirando, né, minha responsabilidade de sempre, eu tive responsabilidades e reuniões durante a noite. Eu acho que aquilo que eu falei em um dos podcasts, acho que foi no primeiro de quando eu retomei, o primeiro desses últimos do ano passado que eu fiz, que eu acho que eu fiz 2 ano passado nessa sequência que eu tô seguindo agora, foi o primeiro que eu falei um pouco sobre chamado, né? Sobre como Deus nos chama a não desperdiçar nada. E acabou que eu tive reunião todo dia da semana por causa disso, porque são áreas diferentes que eu sirvo e acaba que, né, a gente precisa equilibrar, então às vezes eu digo não para uma área para poder conseguir dar conta de outra e acho que todo mundo vai ficar bem se eu disser não. E também porque acaba que você tem que, né, ter esse jogo de cintura de onde é que você tá, onde tá precisando mais da sua atenção naquele dia, naquela hora, naquela semana, enfim. E aí você precisa ter essa sensibilidade. Nem sempre eu tenho, mas eu acho que eu sou até boa nisso. Enfim,
Eu tava ouvindo a pregação e aí, a partir de todas essas experiências que eu tenho quanto a isso, quanto a sim, não, quanto a você arcar com a consequência de ter assumido uma responsabilidade e quanto a frustrações geradas em pessoas porque você não dá conta de tudo, porque às vezes, você quer dizer não, eu não vou, porque você quer tirar um tempo de descanso. Então, a gente sempre acha que as pessoas vão ter a maturidade do outro lado, mas às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não têm. E aí você fica pensando assim, caramba, tantas pessoas furam comigo e tantas pessoas me dizem não, mas eu tô tão ocupada vivendo a minha própria vida e eu consigo lidar com o não das pessoas por causa disso, porque eu tenho outras coisas pra me preocupar. E essa pessoa não está se preocupando com as coisas que ela tem que cuidar, ela tá preocupada comigo. Pra mim isso é doido. Mas acontece. E a gente precisa conviver com isso. E não é fácil, é difícil, mas se você é uma pessoa segura, você não deixa isso abalar a sua imagem de si mesma. Acho que essa é a grande questão. A pessoa tá frustrada com você, não muda a forma como você se vê. E isso porque se você se deixar afetar pelo que a pessoa tá falando, você acaba ficando com sentimento de culpa e da próxima vez, em vez de você priorizar aquilo que é prioridade de fato, você prioriza agradar aquela pessoa, agradar a fulana, agradar ciclano e você acaba se perdendo nisso tudo, ficando esgotado e não fazendo as coisas com excelência, porque você, em vez de estar preocupado com aquilo que você se comprometeu, você está preocupado em agradar 1 milhão de pessoas que não necessariamente estão preocupadas com a consequência dos atos delas e de que você tem uma vida também. E eu não vou me colocar fora disso, não. A gente tem uma síndrome de personagem principal, sabe? Então tudo precisa girar ao meu redor, tudo precisa estar agradável pra mim. E eu acho que deve ser muito chato tudo girar ao seu redor, sabe? Deve ser você ter atenção o tempo todo, eu não sei. Eu acho que tem gente que gosta dessa atenção o tempo todo. Mas sei lá, eu acho que se você for atenção o tempo todo, você não tem um momento ali pra você com seus próprios pensamentos. Vai estar sempre alguém te observando. E eu falo um pouquinho sobre isso, é ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que eu me perdi nessa história que eu tava contando, mas eu vou voltar. Eu tava ouvindo a pregação e parece que veio uma inspiração e foi por isso que eu mudei um pouco a proposta que eu tinha para esse episódio. E era sobre como você deve colocar limites para as pessoas e eu mudei para como você pode ser uma pessoa mais segura. É claro que, na minha humilde visão, né, porque eu acho que a gente pode descobrir isso juntos. Porque eu acho que em algumas áreas isso é o meu forte, ser segura. Em outras áreas, tipo, eu falho muito. E eu acho que eu tirei conclusões também sobre as áreas que eu falho. E então eu coloquei nos pontos também. Então não quer dizer que eu faço todas essas coisas, não quer dizer que, meu Deus, eu sou uma pessoa super segura. Mas no geral, eu acho que uma das coisas que eu aprendi sobre segurança é que ela é quieta. Tem um áudio, inclusive, muito bom do TikTok, que é nunca se esqueça que a insegurança, ela grita
e a segurança, ela é silenciosa. E, enfim, é um áudio bobinho, mas eu acho que é muito isso. E eu acho que essa questão de não precisar ser o centro das atenções o tempo todo sempre foi o meu forte em demonstrar segurança. E eu não tô me... Parece muito que eu tô me sentindo por causa disso, mas não é que eu esteja me sentindo por causa disso. Eu acho que foi meio que um dom natural que Deus me deu mesmo. E também acho que por causa de coisas da minha vida, assim, que me moldaram pra ser desse jeito. Eu não tenho essa necessidade de ser o centro das atenções. Apesar de eu gostar de atenção igual qualquer outra pessoa. Mas eu acho que isso me poupa desgaste, o desgaste do meu amor próprio muito, assim. Porque se você precisa dessa atenção pra você ser uma pessoa segura, você tá colocando isso, a responsabilidade de você ser segura em outra pessoa. Porque se a pessoa te dá atenção, se a pessoa falar palavras boas pra você, você se sente segura. Se a pessoa falar palavras ruins, acabou com o seu dia. Então, se você não tá sempre buscando, né, essa atenção e essa validação das outras pessoas, acaba que você se poupa de ouvir coisas negativas sobre você. É claro que vai ter gente que vai te procurar pra falar coisas negativas, porque tem gente que tem tempo a beça pra fazer isso. Mas, no geral, né, as pessoas normais que você convive não vão estar ali sendo a sua fonte de segurança. E é claro que eu tiro a exceção da família, assim. Aparece pra mim muito uma moça que fala sobre criação, né, educação infantil, e ela fala muito sobre isso, de como a criança, ela encontra, né, esse amor próprio fazendo com as próprias mãos as tarefas, né, porque ela se sente capaz fazendo. Então eu acho que a família tem mesmo um papel ideal ali, um papel ideal não, um papel fundamental nessa formação, assim, da criança se tornar uma criança segura em si mesmo. E eu acho que isso é saudável, eu acho que é como Deus quis que as coisas acontecessem mesmo. Então, quando uma família não traz essa segurança para a criança, é porque tem alguma coisa de errado mesmo, tá? Disfuncional. E o ideal mesmo, aquilo que Deus planejou para a família é ser essa base sólida para a criança se desenvolver. E, nossa, eu fui longe, né? Eu fui até criação de criança. Mas eu vou começar a ler os pontos que eu anotei quando eu estava inspirada. E o primeiro ponto é o autoesquecimento. E eu anotei esse primeiro porque esse, por muito tempo, assim, foi super o meu ponto fraco. Porque eu fui uma adolescente muito tímida, uma criança muito tímida. Então, tudo que eu deixava de fazer era porque eu achava que alguém ia pensar alguma coisa sobre mim. E às vezes eu falava alguma coisa e aquilo me consumia, então eu preferia não falar pra eu depois não ficar, me martirizando porque eu falei alguma coisa que, meu Deus, o que a outra pessoa ia estar pensando sobre mim, enfim, eu agi de um modo esquisito, eu falei uma coisa estranha. Eu não sei, tudo isso me impedia de, socializar mesmo. E essa questão do autoesquecimento é muito boa pra você pensar que, eu não devo pesar tanto as coisas que eu faço, porque a outra pessoa vai estar pensando no que ela fez. Então, eu acho que isso traz, né, uma segurança pra você não pensar tanto em si, porque daí você faz baseado em outras coisas, né, no seu racional e não no medo do que as outras pessoas vão estar pensando sobre você. E é claro que eu ainda preciso melhorar muito, eu acho que dependendo do ambiente eu ainda sou muito tímida. E dependendo do ambiente também as pessoas que me conhecem falam que eu não sou nada tímida, que eu sou mais introvertida mesmo, que eu não sou uma pessoa muito de, sei lá, brincar com todo mundo. É mais pelo meu jeito do que pela timidez, assim. Então, dependendo do ambiente, eu ainda preciso trabalhar muito em mim o autoesquecimento. Isso depende também das pessoas que eu tô lidando naquele ambiente, porque se eu não me sinto muito segura quanto as pessoas
E eu não digo nem quanto ao que elas vão pensar sobre mim, mas o que elas podem fazer de ruim contra mim, eu acabo me preservando mais. Eu acho que essa é o meu mecanismo de defesa. Eu acabo falando menos porque eu prefiro observar mais, porque eu não me sinto segura naquele ambiente. E isso tem pontos positivos e tem pontos negativos também. Porque eu acredito também que esse meu jeito, assim, Deus usa pra me guardar de muitas coisas. E eu acho que eu já falei em algum dos podcasts passados sobre isso também. Que acaba que se tornou uma sabedoria. Eu consegui... Se tornou não, é uma sabedoria dada por Deus. Eu consegui analisar o ambiente e consegui saber se eu devo confiar ou não. E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. E eu não quero levar isso ao extremo, mas tipo, é muito real isso. Você precisa entender como as pessoas funcionam e nem todo mundo vai ser seu bestie. E tá tudo bem. Não é pra ser mesmo. Mas outro ponto que eu queria trazer sobre o autoesquecimento é que essa palavra eu tirei de um livro que é do Timothy Keller, que é Ego Transformado. Esse livro, ele é um livro muito pequenininho. Calma, acho que eu tenho... Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui entre dois livros grandes, eu não vou tirar não. Mas esse livro é bem pequenininho. E apesar de ser bem pequeno, ele me impactou muito. Tipo, impactou muito a minha vida. Então, eu levo ele, as lições dele, assim, mesmo pro meu dia a dia. Porque eu acho que ele é um livro muito prático. E uma das citações que o Timothy Keller usa e que me marcou muito foi uma citação de C.S. Lewis. Que já disseram que não é de C.S. Lewis, mas no livro o Timothy Keller dá os créditos a C.S. Lewis. Então, eu vou considerar que é dele mesmo, que a humildade não é você pensar que você é mais e não é pensar que você é menos. Humildade é pensar menos em você. Eu acho que a questão da humildade, né, desse autoesquecimento, ele te traz uma segurança, uma firmeza como pessoa, porque você não tá ali focada em si. Então, quando você não é egocêntrica, acaba que você passa uma paz e uma firmeza e as outras pessoas reconhecem isso. Isso não torna apenas você uma pessoa segura em si, né? Aquilo de tipo você saber se portar e você saber falar, mas isso traz para a pessoa uma segurança de que você é confiável, porque você está se preocupando com ela. Eu acho que é uma lição assim para a vida, você pensar menos em si, né? Esse autoesquecimento. E eu acredito muito que quanto mais você esquece de si, mais você consegue comunicar melhor sobre algum tema. Porque acaba que você pensa, eu não preciso falar sobre mim para apresentar, né, esse meu conhecimento bem, porque eu domino o tema e isso não é sobre mim. Então isso te dá uma imagem mesmo de uma pessoa segura e sensata, sabe? Uma pessoa que sabe o que está falando. E tem aqui um outro ponto sobre autoesquecimento que eu tinha notado. E foi uma história que aconteceu comigo e depois eu contei para algumas amigas e elas acharam super grave. E na hora que aconteceu, eu não tinha percebido, né? O que tinha acontecido meio que contra mim, meio que eu não liguei. E isso me trouxe segurança, assim, você não se ofender facilmente. Eu vou contar, assim, por alto como aconteceu. Eu fiquei responsável por um projeto e eu apresentei para o meu diretor, o diretor da minha área. E enquanto eu apresentava, ele foi meio que assim, eu assumi a responsabilidade de outra pessoa, porque, enfim, acreditaram que o meu senso estético era melhor, a minha capacidade para fazer aquilo era melhor, porque é a única resposta que eu teria para dar. E quando eu apresentei, ele perguntou se eu chequei com aquela pessoa se o projeto estava bom. E aí, quando eu contei isso para as minhas... E, tipo, eu levei de boa. Quando eu contei isso para as minhas amigas, elas falaram, caraca, Sarah, ele tirou pra NASA e tal. E eu falei para elas, tipo, nem liguei, nem... Enfim, ela é a pessoa que eu ia
deveria ter consultado tinha essa expertise, né? E eu tava meio que pegando o projeto para quebrar um galho. E eu fiquei pensando se aquilo tivesse me afetado, se eu tivesse ligado, quando eu fosse apresentar o projeto na próxima reunião, aquilo ia abalar minha segurança. E como eu nem, eu não maldei, né, dessa forma o que ele tinha falado, eu consegui apresentar de novo o projeto com firmeza e colocando os meus pontos, enfim, apresentando o que eu tinha feito. Então, eu acho que você, né, não se ofender tão facilmente te torna também uma pessoa segura, porque aquilo não te abala, porque é claro que várias pessoas já conseguiram me abalar e aí você nunca consegue ser a mesma pessoa de antes de ser abalada. Então, é bom quando você tem essa casca mais grossa e não foca em si mesmo e coloca tudo o peso do que as pessoas falam na sua capacidade, entendeu? Às vezes é só a interpretação da pessoa, às vezes é a ignorância da pessoa mesmo. E ela tá te julgando da perspectiva dela de uma pessoa que ignora o seu conhecimento. Às vezes é isso mesmo. E apesar de eu estar ofendendo a pessoa, você não precisa ofender a pessoa. Você pode só seguir em frente. O que me leva ao segundo ponto. Caraca, o gancho perfeito, não pensei nisso antes. Mas é não reagir. Não reaja. Apenas haja. Porque quando você age, você tá baseando no seu racional, naquilo que você planejou fazer. Mas quando você reage, você não só bagunça com tudo que você pensou e planejou, mas você também dá um pedestal, uma importância àquela pessoa que te fez mal, falou uma coisa ruim pra você que ela não tem. É exatamente sobre a questão da ignorância mesmo, é que às vezes a gente dá um patamar para alguém muito mais elevado do que aquela pessoa poderia ter, entendeu? Do que aquela pessoa deveria ter. Tudo tem a ver com a sua reação. E não é que com isso eu não quero dizer que ignore uma pessoa e faça ela se sentir, sabe, irrelevante e faça ela se sentir mal porque ela te fez se sentir mal. Mas não, eu acho que traz uma paz, assim, é porque eu já estive entre as duas opções, né? Eu já reagi quando alguém me fez mal e eu já também não reagi quando alguém me fez mal. E não reagir é a melhor coisa mesmo. Porque acaba que você tem mais tempo pra tratar a coisa internamente, sabe? Dentro do seu coração, você conseguir, enfim, você conseguir ficar triste por causa daquilo e você conseguir processar e, enfim, colocar diante de Deus, orar. Porque quando você tá só preocupado em reagir, em se colocar por cima da carne seca, fingir que a sua vida é perfeita e que tá tudo bem com você, claramente a pessoa vai saber que não. E essa preocupação, né, de tá mostrando que tá bem, acaba te humilhando mais. Então, se você quer passar a imagem, se você quer, não só passar a imagem não, isso é sobre você ser seguro em si mesmo. Se você quer ser uma pessoa segura, não reaja. Apenas haja mediante muita reflexão e seja uma pessoa centrada, sabe? Eu acho que não tem como eu medir os benefícios de ser uma pessoa mais centrada e não reativa, mas eu sei que no final, apesar de, quando você tá reagindo ali, você não sente muita dor daquilo que te fez mal. E isso parece muito bom. Mas quando você não reage e você processa, você sente a dor. Isso é chato, é um incômodo mesmo. Mas no final do processo, você tá uma pessoa curada
que já, né, pensou, já entendeu, porque às vezes a gente não entende mesmo, mas algumas vezes a gente consegue entender por que aquela coisa aconteceu com você, por que você teve que passar por um momento tão difícil, porque você no mínimo vai ver que você se tornou uma pessoa mais madura com aquilo. Então é isso. Não dê palco pra maluco e segue a sua vida, que vai chegar uma hora que não vai nem mais importar. E quando a hora chegar de não importar mais, você vai ter seu coração em paz, que você não se expôs e não se colocou numa situação constrangedora. Então é sempre melhor você não reagir, só agir mediante os seus planos, foca no que você gosta de fazer, foca naquilo que você tem como meta, foca no que você quer melhorar em você, foca em processar mesmo a dor, processar as informações, né? Foca em, enfim, expressar suas emoções mesmo, chorar, se você quer chorar, se você quer se sentir triste, se sinta triste. Mas você não precisa expor isso pra ninguém, você pode guardar para as pessoas que você confia mesmo, para você ser vulnerável. Porque eu acho que é importante isso. Não é para todo mundo que você deve ser vulnerável. E eu acho que um dos maiores desafios de, por exemplo, fazer um podcast é que você acaba sendo vulnerável a qualquer pessoa, né? Enfim, qualquer pessoa que clicar no link e assistir, ela vai conseguir ver coisas da sua vida, né? De alguma forma, porque principalmente esses temas, assim, eles são baseados em experiências minhas. Então, isso me deixa vulnerável. Mas eu acho que o que compensa eu estar vulnerável para qualquer pessoa, nesse caso, é que de certa forma eu me sinto impelida a fazer isso, é um chamado para mim. E isso é muito real, porque é claro que eu sou formada em design, mas o que eu faço, a maior parte do que eu faço, eu aprendi sozinha. Então não tem outra explicação a não ser que foi Deus que me vocacionou para fazer isso. E especialmente em questão do blog, enfim, eu comecei a mexer, por exemplo, no Photoshop, que me impeliu a fazer a faculdade de design gráfico sozinha por causa do blog. E a maior parte das coisas que eu aprendi foi na prática mesmo, foi no meu dia a dia no trabalho. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui, mas eu vou para o outro ponto. Terceiro ponto é trabalhe em você. E eu acho que isso vai lá naqueles 7 hábitos, sabe? De você cuidar de você mesmo. Eu acho que você pode cuidar em você mesma, tanto exteriormente, você ser uma pessoa mais saudável, você ter um cabelo que você gosta, você vestir uma roupa que você gosta, que você se sinta bem. Isso te torna uma pessoa mais segura, assim. A sua segurança precisa depender disso? Não, mas eu acho que não tem nada de errado em você cuidar de você para que você se sinta mais confortável em se expressar, em ser você. E eu acho que uma das coisas que, desde pequena, assim, eu fui muito segura foi quando eu me vesti, sabe? Como eu ia arrumar o meu cabelo, eu sempre fui muito decidida quanto a isso, porque eu sempre gostei dessa área, assim, de moda, enfim. E eu acho que é importante, acho que vale a pena você investir tempo, né, e trabalhar em você para você vestir algo que você goste. E eu acho isso também que é importante você saber o que você gosta e não ficar seguindo o que os outros estão usando, porque às vezes aquilo te expressa muito bem, você tá só usando porque tá todo mundo usando, vai fazer só porque tá todo mundo fazendo. E isso te faz uma pessoa insegura. Isso passa uma imagem de insegurança para as outras pessoas se você está sempre fazendo aquilo que está na moda. Então é importante você saber o que você gosta e trabalhar para que você seja uma pessoa mais confiante. E também aplicando principalmente, né? Eu acabei falando bastante sobre a parte exterior, mas aplicando também no seu interior. E uma das coisas que nós precisamos trabalhar é aprender a dizer não.
e aprender a hora de dizer sim. Porque eu acho que eu já disse em algum dos podcasts isso, que uma frase que eu uso muito no meu trabalho é: quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Você tem que ter clareza quanto ao que é a sua prioridade e aquilo que você deve fazer e aquilo que é a sua responsabilidade. Tendo isso em mente, você vai conseguir dosar. Olha, eu não estou me sentindo bem para fazer aquilo, mas aquilo é muito importante para a sua prioridade, aquilo vai agregar muito para a sua vida. Ok, você vai se esforçar e fazer. Aquilo não vai agregar para o seu propósito, aquilo não vai fazer você se sentir feliz. Aquilo, é claro que a gente não está em busca da nossa própria felicidade, mas tem muito isso também. Quando você está vivendo seu propósito, você se sente feliz. E isso é muito real, assim. Quando você está fazendo algo que você sente que você está sendo útil, quando você está fazendo algo que você sente que Deus te chamou para fazer, você se sente feliz. Então, é esse tipo de felicidade que eu tô falando. Então, se você vai fazer isso para não, enfim, ferir os sentimentos de alguém que não liga para você, você diz não. É muito difícil isso, você saber dosar, porque nem todo mundo que você deve amar vai te amar. Na maioria das vezes, a pessoa que você mais deve amar é a pessoa que não gosta de você, a pessoa que te detesta. E é por isso que Jesus falou: vocês sabem amar os seus amigos, mas isso até os pagãos fazem, você precisa amar o seu inimigo, sabe? E isso é uma tarefa muito difícil. Mas quando você é intencional quanto a isso, ok, você pode dizer sim, mesmo sendo para uma pessoa que não gosta de você, porque você sabe dos benefícios que você pode trazer àquela pessoa se você amar ela, mesmo ela não te amando. Agora, se é por puro capricho de alguém e vaidade de alguém, e você tem que se submeter à vontade daquela pessoa porque ela acha que ela é o centro do mundo todo, você diz não e tá tudo bem. E isso é uma tarefa muito difícil pra mim. Não é uma tarefa muito difícil, não. Eu consigo fazer isso. Mas é muito difícil porque esse tipo de pessoa é a pessoa que vai te trazer mais problemas quando você diz não pra ela, quando ela é uma pessoa simplesmente vaidosa. E é chato ter que passar pelas consequências do não, mas você precisa ser firme para que da próxima vez você não fique com medo de dizer não. Você consiga dizer não. E diga sim também quando você precisa dizer sim. E eu tô reforçando muito não porque é a minha dificuldade. Mas se você é uma pessoa egocêntrica e egoísta que sempre diz não, aí você precisa trabalhar para dizer sim. E se abdicar de coisas que você gosta de fazer. Porque na maior parte das vezes que eu preciso dizer não e eu falo sim, eu tô abrindo mão, por exemplo, do meu descanso, eu tô abrindo mão da minha saúde, eu tô abrindo mão de algo realmente relevante. Não é porque, enfim, por puro capricho meu, no caso. Então, eu acho que você precisa, né, se conhecer e se analisar para ver se você está dizendo muito sim ou se você está dizendo não quando você deveria dizer sim. Entrou uma mariposa enorme no meu quarto e eu fiquei correndo igual uma doida aqui. Vocês não verão porque eu vou cortar. Mas aqui. Ai, misericórdia, acabou. Mas o que eu anotei aqui, que complementa o que eu tava falando sobre você saber quando dizer não, porque às vezes você tem que falar sim, saiba seus limites. É claro que a gente precisa, né, se doar pelos outros, em amor ao próximo, e isso nos leva cada vez mais próximo do nosso limite, mas eu acho que o ideal mesmo é a gente saber onde é o nosso limite e ficar um pouco longe do nosso limite. E aí, quando você precisa se doar um pouco mais, aquilo não te traz um peso desnecessário. E Jesus fala, né, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Deus não quer que a gente fique
sobrecarregado, especialmente com coisas que ele não pediu pra gente fazer. Então é você cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua mente, das suas emoções e saber, né, ter esse autoconhecimento, porque o que mais esgota a gente é a gente querer derramar algo que a gente não tá cheio. Então, como é que eu vou derramar algo em alguém se eu não tenho nada para derramar? Então, acho que você precisa, né, se encher, cuidar de você. Por exemplo, né, falando na questão de você derramar algo em alguém, você cuidar da sua vida espiritual e colocar, né, o que é prioridade como prioridade. Colocar em primeiro lugar o que é de fato importante. E quarto e último ponto, mentira. Quarto ponto é o penúltimo ponto. Faça o que você ama. Eu sei que parece uma coisa meio sem sentido eu ter recomeçado, né, o podcast, tentado voltar a criar coisas para a internet, porque eu tenho uma vida, né, já estruturada na minha profissão e normalmente quem começa a criar conteúdo meio que deseja viver do conteúdo e parece não, de fato, não é uma necessidade minha, mas eu me sinto muito bem fazendo isso. E é muito bom também você não ter a preocupação de ter que ter as visualizações, ter que ter, enfim, pessoas ouvindo. E claro que é bom, né, você ter essa noção que você está impactando alguém, mas essa é a questão sobre eu estar fazendo, independente disso ter grandes relevâncias para mim, tanto profissionalmente quanto financeiramente, mas é porque eu me sinto muito bem fazendo. Isso é uma forma, né, que eu uso para fazer aquilo que Deus me vocacionou, não que Deus me vocacionou para falar na internet. É algo muito mais profundo e eu sinto que ele me deu as ferramentas necessárias para que seja pela internet, para que seja através de um podcast, de um videocast. É aquilo que eu estava comentando no início, que como se Deus tivesse me preparado para isso, contanto que eu aprendi a fazer as coisas sozinha. Mas é algo que eu anotei e eu acho muito real. Tem uma beleza especial em viver o que Deus te chamou para fazer. E isso é muito sincero do meu coração mesmo, porque toda vez que eu escrevia ou toda vez que eu gravo um podcast, sempre me fez muito bem, independente de qualquer outra coisa. Criar algo, tirar uma foto bonita, gravar um vídeo que tenha um tema relevante, escrever um devocional sobre algo que queimou no meu coração. Tudo isso me torna uma pessoa mais feliz, sabe? Acaba que tem muito a ver com isso, né? Quando você se sente vocacionado a algo, você ama fazer aquilo te traz uma alegria, mesmo uma satisfação. Eu acho que eu não tenho muito a agregar a esse ponto, porque eu acho que ele é muito autoexplicativo, né? Você tá fazendo aquilo que você ama te dá uma segurança. Até em você mesmo, porque quando você faz algo que você ama, você pensa assim, nossa, eu sou boa nisso e eu fiz isso bem, sabe? Então isso te traz uma segurança em si, porque você tá gastando seu tempo com aquilo que você deveria estar gastando seu tempo. E o quinto e último ponto é você não decepciona Deus. E esse foi um ponto que o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração, porque toda vez que eu errava, né, e eu falhava, me vinha uma culpa muito grande, né, de que Deus me confiou algo e eu falhei com Deus. E
Teve uma vez que o Senhor falou ao meu coração sobre isso, que qualquer falha minha, qualquer erro que eu cometa, nada vai surpreender Ele. Até porque o Senhor é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer e Ele conhece você de uma forma muito profunda. Então, Ele sabe o que é a sua fraqueza e o que você pode cometer de erros. E quando você pensa que, apesar de todos os seus pecados e suas falhas e tudo aquilo que você faz de ruim e aquilo que você não é, tem uma música até que fala sobre isso: eu te agradeço por quem eu não sou. E o Senhor sabe quem você não é. Então Ele sabe o que você não é bom em fazer, Ele sabe o que você é mais tendencioso a errar. Então, apesar de tudo isso, todo esse conhecimento que Ele tem sobre você e sobre as suas falhas e seu pecado, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Senhor sabia que você ia vir com todos esses defeitos e Ele escolheu ainda assim morrer no seu lugar, para que você tivesse a chance de ter os seus pecados perdoados. E para que você tivesse um relacionamento com Ele, porque o Senhor te deseja, mesmo você sendo uma pessoa imperfeita. E o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Essa é a beleza do amor de Deus, que ainda que antes da gente ter a chance de conhecê-lo e viver uma vida de santidade, Ele já amava a gente. Então, nada que você fizer de errado, de ruim, nada vai decepcionar Ele, porque para decepcionar Ele deveria ter uma expectativa de que você é uma pessoa perfeita. E Ele não tem essa expectativa, porque Ele te enxerga como uma pessoa perfeita, não porque você é uma pessoa perfeita, mas porque Ele te enxerga através de Jesus. Jesus é a lente pela qual o Pai te vê. E claro, se você crê e aceita o sacrifício dele, confessa ele como seu Salvador, e é aí que você abre a porta do seu coração e permite que Jesus tome esse lugar na sua vida, né? E isso me torna uma pessoa, eu não sei se você vai encarar dessa forma, mas isso me torna uma pessoa mais segura, porque independe de mim, independe se eu vou bem, depende se eu tô bem, depende se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô produtiva, se eu tô não conseguindo entregar muitas coisas, se eu não tô conseguindo, se eu tô tentando me gastar e não tem muito o que gastar, se eu faço coisas boas, se eu sirvo ou se eu tô dormindo. Nada vai mudar o amor de Deus, sabe? Isso me torna uma pessoa confiante em mim mesma, porque não é sobre mim, né? A gente volta para o primeiro ponto. Não é sobre a minha capacidade de acertar, mas sobre um Deus que conhece quem eu sou. E Ele tomou todas as decisões certas para que eu, toda errada, pudesse ter a oportunidade de tomar decisões certas também. Então, essa é a minha confiança. Não porque eu sou confiante em mim mesma, não porque eu confio em mim, mas porque eu confio no Senhor.